Tati, por favor, atualize a gente sobre esta novela, ou melhor, essa série lá do Tadam, envolvendo Pedro Sampaoli, filho do homem, Flamengo. Por gentileza, boa tarde mais uma vez. Pedro, toda essa situação, depois dele faltar ao treinamento de ontem, GV, ele se reapresentou hoje aqui no Ninho do Urubu. O jogador chegou por volta das 9h30 da manhã, né? Treinamento marcado para as 10 horas. É claro que a gente está naquela expectativa para ter alguma informação de bastidores em relação ao reencontro, né, do Sampaoli com o Pedro depois dessa agressão que ele sofreu. A gente lembra aqui que o Pedro recebeu um soco no rosto do preparador físico Pablo Fernandes no fim de semana, depois da vitória contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Isso tudo porque o Pedro teria se recusado a aquecer junto com os companheiros e o Sampaoli ainda podia fazer uma substituição. Bom, esse caso foi para a polícia e o preparador físico pediu demissão do Flamengo. Não está mais trabalhando por aqui, só que Sampaoli, esse sim, está mantido no cargo. E olha, GV, ontem o Pedro, depois da falta dele no treinamento, ele só justificou a ausência na parte da tarde. Demorou bastante, né? Porque o treino foi de manhã. E aí, ele alegou dores no rosto e também que não estava se sentindo confortável para vir até aqui. Essa decisão do Pedro não pegou bem entre os jogadores, mas os jogadores não gostaram muito da decisão do Pedro de faltar o treinamento. Aí, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e também o diretor, Bruno Spindel, conversaram com os representantes do atleta e também com o pai dele ontem aqui no centro de treinamento. E depois o Braz foi pessoalmente até a casa do jogador para conversar com ele pessoalmente, com os familiares, e ficou resolvido que o Pedro voltaria às atividades hoje. Assim foi feito, ele treinou aqui no Ninho do Urubu, inclusive nosso cinegrafista Leandro Abad fez a imagem aí do carro do Pedro saindo aqui do CT, saiu daqui por volta de meio-dia, chegou 9h30, mas o treino começou às 10 horas, então treinou aí de 10 até meio-dia por aqui. Uma comparação recente mostra que Pedro com Dorival Júnior foi 22 vezes titular, 10 vezes reserva. Com Vitor Pereira, 14 vezes titular e apenas uma vez saiu do banco. Já com Sampaoli, 15 vezes titular e 5 reserva. Com o argentino, Pedro não foi utilizado, apesar de estar disponível, em 3 oportunidades, 2 pela Copa do Brasil, contra Fluminense e Atlético Paranaense, e no último sábado, contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, jogo em que o atleta foi agredido pelo preparador físico Pablo Fernandes, por ter se recusado a aquecer com os outros companheiros, enquanto Sampaoli ainda podia fazer uma substituição. Depois de ter faltado o treino de ontem, Pedro se reapresentou hoje no Ninho do Urubu e vai conversar com o Sampaoli pela primeira vez após a agressão. O futuro do Camisa 9 ainda está indefinido. Uma transferência para outro clube brasileiro parece improvável, já que o jogador entrou em campo 13 vezes pelo Brasileirão. Será que Pedro vai ter mais minutagem com o Sampaoli? E a relação conturbada vai ser resolvida? Pedro e Gabriel vão voltar a jogar juntos? Muito bem, Tati Tavares, vários questionamentos que só o tempo nos dirá. Pedro com Sampaoli. Sampaoli comandou 27 jogos. Pô, Pedro atuou em 20. Exatamente. 15 como titular. Ficou no banco em 3 e não entrou em campo. Pedro ficou no banco em 3 jogos e não entrou em campo. Os jogos que ele não jogou. Sim. Só 3. Pedro estava lesionado há 4 jogos. Então, assim, de todos os jogos de São Paulo, ele só ficou no banco em 3. Exatamente. O resto lesionado e o resto titular. Exatamente. É assim, é o que a gente vem falando desde ontem em relação... Esquece o que aconteceu do soco, vamos esquecer isso. Vamos só falar dos números. Os números são interessantes. Não é que ele não teve oportunidade. E a gente vem falando, o Pedro vem vivenciando problemas fora de campo. Aí você vê o lado emocional que ele relatou, né? Que a gente vem falando aí do equilíbrio emocional. Então, assim, se ele não tivesse tido oportunidade, aí, assim, ele poderia ter todo o direito de mencionar qualquer coisa. Somente 3 jogos que ele não jogou. Mas o que eu quero dizer é que você quer a oportunidade, mas você treina para isso. Não adianta você entrar dentro de campo, entrar molenga, entrar lá fácil, a bola bate e sai, distraído, desconcentrado. Aí não adianta você ficar chateado com um cara de... Não adianta. Não adianta fazer cara pro treinador que você não está satisfeito. Você tem que demonstrar para ele que não está satisfeito dentro do treino, com vontade, com determinação, concentrado para aquilo, porque quando tiver oportunidade ele entrar e decidir, pô.
Não adianta ele entrar ali, perde um gol, perde outro. A gente sabe que ele está tentando, mas a gente sabe que ele é muito capaz de fazer muito mais do que ele está fazendo. A gente já viu isso, ele fazer isso no Flamengo. Então, assim, o que ele deixa triste em relação a tudo é que a postura dele dentro do próprio grupo não está sendo legal. Então ele tem que mudar isso, muda essa postura para depois ele conseguir realmente voltar a brilhar. E, Joãozinho, volta a arte para mim, por gentileza, porque assim, isso me impactou, tá? Porque quando a gente debateu aquilo na rádio, na Band News, que faz lá 11 horas todo dia, Band News Diário, eu não sabia disso. Porque, ô Bigode, no final das contas, toda essa treta foi por causa de 3 jogos. Com Flávio Amendo, né? 3 jogos. Ele não tá no... 3 jogos, o resto ele foi titular em todos. 3 jogos. 2 pela Copa do Brasil e 1 pelo Brasileiro. É motivo para tudo isso. A bronca, eu acho, maior é porque desses 3 jogos, pelo menos 2 eram jogos grandes, né? Que a gente aqui julga como grande. Mas eu acho que faz parte do processo e acho que o relato do Atisson é o melhor relato possível. Porque para você ter a oportunidade, você precisa querer, não adianta. E às vezes, aí olhando mais para o lado do ser humano, não do atleta, mas do ser humano, às vezes a gente precisa tomar um baque e fazer alguma coisa explosiva para a gente poder ter uma reflexão maior. Tomara que isso que tenha acontecido, não a questão do soco, porque isso para mim não tem nem discussão, nem debate. Mas a questão, por exemplo, dele não ter ido aquecer, a questão dele não ter ido ao treino ontem. Eu acho que tudo isso tem que estar na cabeça dele agora e ele tem que observar isso, olhar para trás e falar, pô, eu errei aqui, o que eu posso fazer para melhorar? Eu vou treinar, eu vou comer a bola. Porque só assim que ele vai voltar a viver aquele bom momento. Só que... Cara, domingo ele vai ter a chance contra o Cuiabá, cara. Mas aí entra aquilo que você falou no início do programa que vocês estavam falando na rádio. Ele precisa decidir. O que ele quer? Who will you fucking fight back?